A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e eu queria hoje fazer um vídeo diferente com vocês. Eu gostaria de fazer a análise dessa capa da revista The Economist, ok? Ela saiu no Twitter hoje por volta de 10 horas da manhã, se não me engano. A The Economist postou a capa The World in 2021, ou seja, o mundo em 2021. Para quem já sabe o que é a revista The Economist, é a maior revista de economia do mundo e ela é gerida pelas grandes potências mundiais, as grandes famílias das potências mundiais, tá? Então, em geral, eles fazem uma previsão antecipada do mundo em 2021. A gente fala que é uma sociedade secreta, vamos dizer assim, a grande elite mundial está por trás dos maiores veículos de comunicação, né, das mídias. Na verdade, o quarto poder, a gente sempre fala que o legislativo, executivo e judiciário é o terceiro poder em todos os países, mas o quarto poder é o poder da mídia, e a mídia tem influenciado muito, a gente vê isso nessa grande pandemia, o quanto a mídia não incutiu na mente das pessoas o medo e tantas outras coisas, ok? Por que isso mexeu bastante comigo? Porque eu vejo que eles brincam bastante com o ser humano. Se você vê aqui a capa da revista, deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó, é uma máquina de caça-níqueis, onde a maçaneta que você puxa é o globo terrestre, o planeta Terra, e você vê de quem que é essa máquina de caça-níqueis. Olha aqui o sol nascente aqui embaixo. Deixa eu tentar mostrar uma imagem aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu tenho ela aqui. Aqui, ó. Opa, perdão. Aqui. Pronto, tá aqui, ó. A imagem do sol nascente, né, que vem lá do Oriente, etc. Então a gente já consegue perceber por aí quem é o dono da máquina caça-níqueis, né? Você vê essa imagem aqui e se você volta aqui para a imagem, aqui você tem o mesmo raio de sol vindo aqui embaixo, tá vendo? O raio de sol. É isso que eu queria mostrar para você. Esse raio de sol, tá vendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assisti o vídeo do Casando Verbo e realmente ele já fez uma pré-análise dessa capa da revista. Eu tinha visto ela, tinha percebido algumas coisas, então vou fazer a minha análise aqui e a análise que eu consegui obter dele também, assim, teve bastante pontos interessantes, eu queria falar isso com vocês, tá bom? Então vamos bem rápido lá. Eles estão fazendo uma previsão do mundo em 2021. A gente sabe que não é uma previsão, irmãos, a gente sabe que eles movimentam a economia global, né? A economia mundial, eles põem presidente, tiram presidente, então existe uma grande elite mundial que está por trás de tudo isso. O objetivo do nosso canal é edificar você, então a gente não vai estar aqui falando de teorias de conspiração, a gente vai falar de fatos aqui, ok? E no final da história a gente precisa, o objetivo desse canal é edificar você. Então a gente tem vídeos aqui no canal, nas playlists de estudo, se você já nos segue, amém. Se você não nos segue, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e vai assistir nossos vídeos de estudo. A gente está aqui para edificar o corpo de Cristo, amém? Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, primeiro eu queria mostrar isso para vocês, que é uma grande máquina de caça-níqueis, ou seja, parece que é um grande jogo de apostas. Eu me senti um bobo quando eu vi essa capa, porque parece que eles brincam com as pessoas, brincam de apostar a vida das pessoas, né? Então a gente vai ver quem é o dono dessa máquina de caça-níqueis, está aqui embaixo. A gente vê o símbolo vermelho. Aliás, eu queria até falar para você, se você perceber as luzes aqui em cima, ó, vermelho e amarelo, vermelho e amarelo, vermelho e amarelo, significa exatamente as cores da bandeira da China. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses para te mostrar aqui a bandeira da China. Aqui em cima, bandeira da China, vermelho e amarelo, tá vendo? Aqueles LEDs que estão piscando lá na máquina. E tá vendo esse grande dragão aqui? O que a Bíblia fala lá em Apocalipse, né? A antiga serpente e o atual dragão. Então a gente percebe quem é o dragão. No final a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente percebe que o anticristo ele vem com seu exército invadir provavelmente Jerusalém, e ele vem com seu exército do norte. Então todo mundo aposta muito na Rússia e na China, né? O exército dos mongóis, ó Gog, né? Ó Gog, tu que vem de Magog. As profecias apontam para esse lado. Então a gente acredita que o Iraque ou alguns países vão se unir com a China para fazer uma invasão em Israel, ok? E esse é o grande exército vermelho, né? A multidão de gafanhotos que a gente vê lá no Apocalipse. Eu tenho um estudo dos gafanhotos também, ele só está em PDF, eu vou ver se eu gravo ele também em vídeo para abençoar a vida de vocês, ok? O seu exército era tão numeroso que parecia uma nuvem de gafanhotos, então a gente já sabe qual exército que é numeroso, que marcha cadenciado. Muito provavelmente a China vai se unir a algum país árabe para fazer, enfim, uma guerra futura aí. Mas o objetivo aqui é a gente fazer análise da The Economist. Eu estou mostrando aqui para você que a roleta é o planeta Terra. E aí eu queria que você se atentasse para isso aqui. A gente percebe que os rastros, tá vendo, dos ícones, eles estão indo para cima. Os rastros estão apontando para cima. Você percebe isso daqui, porque você vê a sombrinha. Então aqui está girando, aqui está girando,
aqui também está girando, mas aqui não, aqui está parado. Então vamos analisar o que está parado. O que está parado aqui é John Biden, né? E aqui nós temos aqui, ó, a flechinha mostrando aonde vai parar. Então praticamente Joe Biden já está parando na presidência dos Estados Unidos. Por muito pouco ainda não parou essa roleta. E olha o que nós tínhamos aqui, nós tínhamos a divisão dos americanos, nós tínhamos uma bomba atômica, ou seja, uma possível guerra, e aqui mostra que é uma bomba atômica, tá? Porque é um símbolo nuclear. Então, o que, que nós conseguimos ver? Tá vendo aqui que o símbolo da bandeira dos Estados Unidos tem um raiozinho ali na bandeira. E quem é que cai como raio, né? A Bíblia fala que eu vi ele caindo, Satanás caindo como um raio na terra. Então a gente já percebe aqui que os Estados Unidos estava dividindo. Então a gente percebe que quem dividiu o povo americano em dois? Satanás, o diabo, o enganador. E por que, Max, você está falando que os Estados Unidos estava dividido no meio? A gente não vê lá o Black Lives Matters, que é vidas negras importam, a guerra que os Estados Unidos já está há mais de um ano, até antes do Covid, o pessoal saindo armado no meio da rua, de repente parece que deu uma diminuída, né, nas passeatas e tudo. Por quê? Porque o Biden está ganhando, né? Ele está vendo que ele está até sorrindo ali, né? Então, assim, os Estados Unidos estava dividido no meio, né? Era um objetivo que tivesse um homem que viesse ali, vamos dizer assim, fazer a união novamente, a unificação do país. E esse foi o discurso do Biden quando ele ganhou, se você prestou atenção nisso. Eu não entendi muito bem o símbolo do TikTok, mas o Trump, na sua campanha inteira, ele acusou a China de fazer espionagem com os aplicativos do TikTok. Se a máquina é da China, se a gente vê que tudo, o vírus aqui também está vindo do mesmo país, o que a gente entende também é que o TikTok possivelmente sim estava sendo utilizado para espionagem nos Estados Unidos. Bom, então eu queria mostrar a primeira coisa para vocês, é exatamente aqui, ó, que é essa coluna do meio que está parando, praticamente já está parando aqui, ó, alinhadinho aqui. Então a única coisa que nós temos praticamente definido, tá? Que são as eleições americanas. O importante também que eu queria te mostrar isso é exatamente aí. Tá vendo que o Covid ele tá aqui, mas ele também tá aqui? Uma parte dele. Percebe, ó, ele acaba aqui embaixo e ele continua aqui, ou seja, esse lado aqui, esse lado inteiro, ele é a continuação desse lado, certo? E percebe isso, olha aqui, ó, o ponto de interrogação aqui, ó, que ele corta na tela, ele vem exatamente aqui, ó. Então, essa parte da roleta, ela dá sequência a essa parte da roleta. Por que eu quero te dizer isso? Porque eu quero dizer que a possivelmente a próxima tag a parar é essa daqui, certo? Por quê? Porque nós temos ainda um candidato sendo definido, que é essa coluna do meio, ok? O candidato está aqui, está sendo definido aqui, tá? E depois nós temos aqui praticamente, a roleta ainda está rodando, nós temos um vírus sendo executado, ok? E depois depois do vírus nós temos o quê? Uma vacina, ok? E uma coisa impressionante é exatamente isso, ó, um bebê utilizando uma máscara. Até parece um chinês, né? Mas enfim, bebê ele sempre tem um olho pequeno, não dá para saber. O que quer dizer? Que possivelmente, logo depois do vírus, você tem a vacina e aqui você vê a pessoa, mesmo depois de vacina, usando máscara. Isso quer dizer o quê, irmãos? Muito provavelmente o novo normal. As pessoas estão sendo incutidas na sua mente, né? E no seu dia a dia, o novo normal, para que você se acostume com isso. E parece que é besteira que eu estou falando, mas dá uma olhada. Existem vários cientistas no mundo inteiro, depois eu posso até deixar no comentário fixo aqui, que não me veio o nome dele na cabeça agora, um grande cientista dizendo de uma grande pandemia chamada Big One, e ela está por volta de 2023. Engraçado que as análises deles, eles apontam que vai ser uma mutação do Covid, vai ser um Covid 2023. Eu vi um vídeo que vai ser lançado ano que vem, chama-se Songbird, se eu não me engano, Songbird. E ele fala de um vírus, ele mostra todo mundo de máscara, né, dizendo que é um vírus que vai exterminar 2 bilhões de pessoas no planeta Terra. Olha a programação predita aí, a PNL, Programação Neurolinguística. As pessoas já estão incutidas com medo no seu cérebro. Quando você fala assim, ó, fique de máscara, né, porque tem pessoas que não tomaram vacina, ou seja, o novo normal é as pessoas usarem máscara. O novo normal, irmãos, é a gente viver a partir de agora com os nossos direitos de ir e vir cerceados, ok? Então eu queria mostrar para você, ó, que o vírus ele sai aqui embaixo, mas ele continua aqui em cima, ou seja, está rodando ainda essa roleta, não está definido ainda. A grande briga por essa chamada vacina, né, que tá essa briga, essa grande confusão, esse ponto de interrogação me deixou ainda em dúvida se a questão do vírus ou da vacina não está definida, ou se tem algum assunto ainda que eles vão lançar na capa de dezembro que ainda não está definido.
mostrei para vocês aqui o país, né, os Estados Unidos rachado no meio, e eles mostram aqui o símbolo do cifrão é o seguinte: depois da vacina do Covid e o novo normal, vai existir um crescimento econômico, mas muito provavelmente só para as pessoas que tiverem uma grande condição financeira. Porque, irmãos, o Brasil tinha 2 ou 3 milhões de miseráveis, ok? Nós já somos 15 milhões de miseráveis com 5 meses de lockdown. As pessoas anunciam que o segundo lockdown vai ser pior do que o primeiro. Hoje eu vi na Rádio Jovem Pan, nos Pingos nos Is, o Dória dizendo que ele atrasou para um dia depois do segundo turno das eleições no Brasil o estado de alerta das cidades. Então ele vai começar a fechar cidades novamente. Para e pensa comigo, né? Em junho estava tudo bacana, começamos a sair de casa. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eles deixaram a gente criar numa ascendência. O número de mortos, que era 3.000, 2.500 pessoas por dia, caiu para menos de 215 pessoas por dia. Há 3 semanas atrás eu mostrei para minha esposa. Eu falei assim, olha, menos de 215 pessoas por dia. Tem jornais que estão mostrando menos de 204 mortes por dia. No Brasil, né, que somos 200 e tantos milhões de brasileiros. Aí eu falei para ela assim, estranho isso, de repente começou a despencar numa velocidade assim progressiva. Eu falei para ela assim, anota aí, tá todo mundo falando, mas anota aí. Logo no finalzinho da campanha eleitoral vai começar a aumentar, e já começou a aumentar. Antes das pessoas votarem já estava aumentando o número de mortos. E hoje parece que já passamos de mais de 1.000 mortos, e eu ouvi uma matéria no jornal dizendo que todos os leitos dos hospitais já estão lotados. Então, assim, incrivelmente eles soltaram você, cercearam a sua liberdade por um tempo, depois soltaram você para ir lá votar, e agora eles vão segurar você novamente. Então, assim, nós temos uma grande onda de pandemia para vir por aí, que dizem que é a segunda onda. Nós temos uma pandemia que vai vir aí, que é chamada The Big One, que é a grande catástrofe mundial. Tem até um filme prevendo isso, que eu falei que eu acho que é o Songbird, tá bom? Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. E ali também é fantástico, porque ali é programação neurolinguística completa, para deixar incutir na mente das pessoas. Eu tô falando isso, irmãos, porque eu tenho pessoas da minha família que eu tento explicar as coisas para ela, falar, olha, o vírus existe, mas existe um segundo vírus. Ai, que vírus que é? Eu falei, é o vírus do medo, é o vírus do marketing. O que a mídia conseguiu fazer com vocês não tem preço. Entendeu? Eles conseguiram mudar a mentalidade das pessoas. E você muda a ação e a atitude das pessoas através de programação neurolinguística. E a mais forte delas é o medo. Ok? Então vamos lá? Aqui a roleta ainda está rodando e eu coloquei aqui para você. Muito provavelmente depois da vacina tão esperada, né, a sagrada, a milagrosa vacina, vai ter uma melhora no quadro financeiro somente das pessoas que tiverem condição. Eu estava falando dos miseráveis no Brasil, somos atualmente 15 milhões de miseráveis. Miserável, irmão, é uma pessoa que não faz nenhuma refeição no dia, nem café da manhã, nem almoço, nem janta. Pelo menos um dia ela fica sem todas as refeições. Então são pessoas que têm uma condição financeira abaixo do normal, ok? Já somos 15 milhões, isso com 5 meses de paralisação. Se vier uma paralisação mais cruel e mais pesada, as empresas não vão aguentar. Quebrou mais ou menos 35% do setor de restaurantes, bares e restaurantes. O setor passou aqui 35%. Imagina, se numa rua tinha 10 restaurantes, 4 deles praticamente fecharam, ok? E se vier uma nova pandemia, vai fechar mais 4 ou 5. Vai sobrar 2 restaurantes numa rua que teria 10. Então você imagina as pessoas que empregam garçons. Eu falo restaurante por quê? Porque emprega garçom, emprega atendente, faxineiro, limpeza, cozinheiro, de todos os tipos que você possa imaginar. Ele emprega gente bastante, pessoas direta e pessoas indiretamente também, sem dizer que ela movimenta o mercado, né? Que é tipo as pessoas que vendem insumos, matérias-primas, pães, alimento, etc. Tá bom? Então, muito provavelmente depois dessa próxima grande onda, nós vamos ter um crescimento econômico, né, novamente, e aí eles estão mostrando aqui a aposta da energia autossustentável. Então por isso que eu falei para vocês que as pessoas que tiverem uma grande condição financeira vão novamente ter os seus ganhos novamente. A bandeira da China, para variar, aparece aqui, não é à toa, e você vê que ela não se repete em nenhuma outra parte, né, nenhuma outra parte do quadro aqui. Então isso aparece uma grande suspeita aqui pra gente, mostra, tá vendo, a economia aumentando, as bolsas de valores, eu tava dando uma olhada das ações, elas flutuaram demais nos últimos meses, mas demais mesmo, violentamente, e teve pessoas comprando ações a preço de banana, entendeu?
a preço de banana, porque tinha ações super valorizadas, despencaram, as pessoas começaram a queimar as ações. E aí, por isso que eu falo, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Então as pessoas compraram e tiveram grandes oportunidades. Você viu aí o discurso do John Biden, então vou colocar aqui a parte de sustentabilidade, aqui, ó, incêndio na Amazônia, aqui fica bem claro que é isso que eles querem dizer, porque tipo, o John Biden falou assim que se o Brasil não cuidar das suas florestas, ele vai levantar um grupo de países para vir contra o Brasil, e o Bolsonaro até falou que aqui tem pólvora, né? Mas o exército brasileiro soltou um comunicado que a gente não tem pólvora para aguentar um dia de guerra contra os Estados Unidos, que é um dos é o quarto maior exército do mundo, ok? Se eu não me engano, o primeiro agora é China, Rússia, Turquia e Estados Unidos. Eu preciso dar uma olhada direito porque eu tenho um gráfico que mostra exatamente isso. Então está mostrando aqui que eles vão bater muito forte em 2021 nessa questão e já estão batendo no Brasil, tá, nessa questão. Bom, aqui é o nossa nova mídia social, não é mais Facebook, né? São vídeos on demand. Você está me assistindo aí por um vídeo on demand. Nós estamos usando o Zoom para fazer nossas reuniões, chats. Temos usado aí o Google Meeting e tantas outras ferramentas. Então essa nova mídia social, a grande, quem estiver investindo em plataforma on demand vai estar realmente vai estar saindo na frente do que outras pessoas. Aqui tem o botão hold, né, que é aguarde, belt, né, que é apostas, né, cash out, mas tem uma coisa aqui que me interessa bastante, que é exatamente aqui, ó, insert stimulus funds, ou seja, insira aqui fundos de estímulo, né, e você vê que os países estão injetando o que nessa grande crise? Fundos de estímulo, tornando a população mais dependente deles, né. Deixa eu te explicar uma coisa, a democracia já não existe mais no nosso planeta Terra, irmãos, existe um grande socialismo e aí o comunismo, né, propriamente dito radical que nós conhecemos aí olhando alguns países da Ásia, etc. Mas o socialismo ele praticamente impera no mundo inteiro, tá bom? A democracia ela tá bem disfarçada, ela tá bem maquiada, vamos dizer assim. Essa questão de estímulos, ela serve para tornar as pessoas dependentes do governo. As empresas não são dependentes do governo e os governos não têm interesse que as empresas sejam independentes. Então imagina uma indústria, um empresário que ele tem condição si próprio de tocar a sua empresa, o seu negócio. Isso não é muito interessante para grandes potências, porque eu sei, aqui na minha cidade é pequena e quando um prefeito chega numa grande multinacional, a multinacional não quer nem olhar para a cara dele, o empresário não quer nem olhar para a cara do prefeito, porque sabe que o prefeito está indo lá buscar, na verdade, subsídios para o seu município, entendeu? Mas a empresa é independente. Agora você imagina colocar as empresas de joelho para o sistema ou para o governo. Aí não existe mais democracia, não existe mais liberdade, as empresas passam a se tornar também dependentes. Então o lockdown é ruim para as empresas que têm saúde financeira, porque as empresas vão ficar ruins. Eu conheço, na nossa família tem uma pessoa que pegou um estímulo muito grande com o governo, pegou dinheiro com o governo para manter sua empresa funcionando. Hoje ela está super feliz da vida, mas a gente sabe que daqui a alguns meses, muito provavelmente, isso vai bater na porta dela, isso vai cobrar um preço alto, porque agora ela é dependente do governo, ela já deve para o governo. Então toda empresa saudável vai acabar ficando devendo para o governo. O estímulos ali que está mostrando é que novamente vai liberar dinheiro para as pessoas que estão em casa. Não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que em vez de te dar o trabalho, as pessoas estão te dando estímulo, dinheiro para você ficar em casa e você se tornar dependente do sistema. E não é isso que nós queremos, não é isso o que é um país sustentável e com desenvolvimento, né, autossustentável, é a gente tornar as empresas fortes para que as empresas possam dar empregos, né, e cargos para que as pessoas tenham a sua autonomia, né, a sua condição de comprar, vender, de ir e vir, etc. Então, assim, o estímulo, na verdade, ele só torna o sistema dependente do governo. E quanto mais dependente do governo, torna o governo mais forte e a sociedade e as empresas mais fracas. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu achei fiquei muito irritado quando eu vi isso hoje cedo. Eu estava com a minha mãe no hospital, a gente está fazendo uma bateria de exames aí. Minha mãe já passou os primeiros 6 meses lá do primeiro tratamento de câncer, né? Os primeiros 6 meses nós vencemos, graças a Deus. E aí nós estávamos hoje no ICESP lá em São Paulo e quando eu vi isso eu falei assim, mãe, não é o objetivo do meu canal, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, dizendo que a gente está de olho em tudo que está acontecendo. Eu queria falar para vocês se preparar, porque vem realmente uma segunda onda, tornar as empresas mais fracas. Eles vão cercear o nosso direito de ir e vir. Eu, como empresário, gostaria que as pessoas utilizassem máscara, continuassem vivendo as suas vidas, ok? Aquelas pessoas que têm dificuldade. Olha só, a minha mãe diabética, minha mãe tem pressão alta, minha mãe tem a válvula do coração, como é que se fala, estrangulada, né? Ela tá com o coração inchado, minha mãe tem inflamação nos pulmões. Nossa, minha mãe tem tanta coisa, minha mãe acabou de fazer um tratamento de câncer e minha mãe está trabalhando, normal. Ela cuida de um paciente com dificuldade, ele não sai da cama. Minha mãe sempre cuidou de pacientes de alta complexidade,
uma pessoa hiper dedicada, ela ama o que faz e ela não tem medo, ela sabe que se ela morrer ela tá salva, então ela não tem medo disso, mas o objetivo aqui não é explicar sobre isso, né? Ela cuida de paciente de alta complexidade, mas ela é uma pessoa que ela tem doenças pré-existentes, então o que ela tinha que fazer? Ela tinha que se cuidar mais, e ela tá usando máscara, tá trabalhando, tá saindo, ela precisa sair, precisa cuidar da vida dela. E de repente alguém chegar e falar para ela que ela não vai fazer isso, que ela vai ser proibida de fazer as coisas. Agora imagina aí, eu tenho 42 anos de idade. Sou saudável, né? Tenho saúde, faço minha academia, corro, como bem, faço tudo de bom para ter uma vida boa. Aí chega o governo para não, você não vai sair. Mas espera aí, as pessoas que têm dificuldade, que têm doenças pré-existentes, elas precisam se guardar, se resguardar. E nós temos que agora botar o nosso país para frente. Nós temos que pegar nas ferramentas de trabalho e guerrear para fazer esse país ir para frente, porque minha mãe agora é a hora dela descansar. Essas pessoas que têm dificuldade, são pacientes que já têm doenças pré-existentes, elas têm que ficar em casa, têm que se resguardar. Mas o governo não deveria tirar de mim a força que eu tenho, a virtude que eu tenho, né, para poder ir vencer e lutar por aqueles que não têm dificuldade, não têm possibilidade de fazer isso. Então eu acho que isso é praticamente um comunismo, vamos dizer assim, né? O governo tomar as decisões por nós, e por isso que eu falei para você que não existe mais democracia, o que a gente está vendo na verdade é o comunismo disfarçado, né? Que é um socialismo. Então assim, me perdoe se você é socialismo, se você gosta de socialismo, se você é de esquerda, direita, a gente não está aqui para dividir o povo de Deus, a gente tem que unificar o povo de Deus, mas as coisas que têm acontecido, que estão acontecendo, que vão acontecer, são bem sérias, né, para a nossa economia e para a economia mundial. Eu espero mesmo que você se prepare para isso. Como se preparar para isso? Se edifica, vem aqui assistir os nossos vídeos. A gente tem vídeos escatológicos aqui também, mas a gente tem muito vídeo de edificar o corpo de Cristo, que esse é o objetivo. A sua fé precisa estar firme na palavra de Deus, a sua candeia tem que estar acesa. E como que você acende essa candeia? É comunhão com Deus. Jesus disse assim, ó, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito, falou para os seus discípulos. Então a palavra de Deus nos limpa, irmãos. Nós devemos agora na última hora procurar nos limparmos com a palavra de Deus, estarmos em comunhão com o Senhor, porque o que há de vir vai provar e vai testar a nossa fé. E se você estiver forte no Senhor, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. É mais que um desabafo do que um estudo, né? Uma reflexão aqui. Eu peço perdão se eu ofendi alguém. Em nome de Jesus, me perdoem. O objetivo do meu canal é edificar a vida de vocês. Se um dia eu ver que eu magoei alguém, eu venho a público pedir perdão. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.